silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Oficialmente, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cheia, uma sala linda. Então, vamos lá, gente. Para que a gente possa ter uma aula bacana, né? Uma aula proveitosa, cheia de conhecimentos, eu vou pedir para vocês a respeitarem algumas regras, né? Das aulas online. Primeira regra, microfone fechado, né? Segunda regra, todo mundo com a câmera ligada, porque quem não é visto não é lembrado. Isso quem é meu aluno sabe, quem é minha aluna já sabe. Não tem homens hoje aqui na nossa plateia, hein? A turma da Kátia está lá, todo mundo ligadinho. Um super beijo para o pessoal que está iniciando hoje as aulas ali no Carianos, né? Parabéns para vocês, parabéns pela luta, por vocês estarem presencialmente hoje. Gente, vocês não irão se arrepender. Se der tempo, eu vou ouvir aí um depoimento de uma ou duas alunas nossas, para que vocês tenham aí, para dar um gás em vocês, né? Para que vocês participem mesmo, porque essa é uma profissão, eu nem digo mais do futuro agora eu digo assim, é uma profissão do presente. É uma profissão do presente. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Estou vendo várias carinhas maravilhosas aqui que eu conheço, né? A Samanta, a Valneide, a Angelita. Nós estávamos numa reunião domingo do dia para a montagem da nossa associação e uma colega minha disse assim: cadê aquela nossa amiga dos olhos verdes? Poxa vida, a gente fez curso junto, um dos primeiros cursos seu, e ela, não vejo mais ela. Eu falei, ela está na luta, está na batalha, a Angelita está na batalha. Veja como que as pessoas, mesmo não comparecendo, são bem lembradas. Por quê? Porque estão ali com a câmera ligada, estão participativas, estão atuantes, né? E é isso que é assim que funciona a vida da gente. Opa, tem um microfone ligado aí, vamos procurá-lo. Porque, gente, não pode dar microfonia na aula. Espera aí, vou fechar aqui. Acho que é o da Angelita. Já desativou. Ah, tá bem. Então, pessoal, hoje, como eu estava dizendo para vocês, é uma aula maravilhosa, é uma aula inédita, é uma aula que só o Instituto Sônia da Silva tem, só nós do Instituto que falamos, assim, item por item dessa aula, que é a CBO do cuidador.
Então, não sei se vocês já ouviram falar na CBO do cuidador. Se vocês não ouviram falar, hoje vai ser o primeiro dia, né? Hoje nós vamos falar sobre a CBO do cuidador. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é o cuidado, né? Nós, cuidadores, trabalhamos hoje em dia numa ocupação, né? Por quê? Porque a nossa profissão não é uma profissão ainda regulamentada, então nós somos uma ocupação do Ministério do Trabalho e nós temos toda a ocupação, ela tem uma CBO, ela tem uma classificação brasileira de ocupação que é construída pelo Ministério do Trabalho, pelo governo. Então, é como se fosse um grande dicionário das profissões. Todas as profissões têm esta CBO, tá? Tem uma CBO, não é esta CBO. Cada profissão tem a sua CBO, para ser mais clara, né? E esta CBO, como é que funciona essa CBO, né? Esse dicionário das profissões, o dicionário das competências, né? Ele é um livro criado pelo Ministério do Trabalho, onde ele traz as ocupações que são reconhecidas no Brasil. Você sabe o que é ocupação? É um sinônimo da profissão. Opa, tem um microfoninho aberto aqui. Vamos fechando esses microfones. Quando é uma profissão, gente, a profissão ela já passou pelo Senado, ela já passou por todas as esferas políticas e ela foi regulamentada, tá? Ela foi regulamentada. Então, quando ela é regulamentada, ela se torna uma profissão. Eu vou desligar aqui o meu WhatsApp, porque está dando um barulho aqui no meu ouvido e está me incomodando. Pronto, desligadinho. Aí ninguém não bate aqui no meu ouvido, que eu estou de fone de ouvido. Então, essa profissão, essas profissões, ela tem a sua CBO. E as ocupações? Será que só nós, cuidadoras, que somos uma ocupação? Será que é só nós, cuidadoras, que ainda não temos uma profissão no governo? Não. Existem mais de 80 ocupações, tá? Que ainda são pessoas que criaram aquela função, que estão naquela função, mas ainda não se transformou em profissão, mas elas são reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, tá? Por exemplo, até esses tempos atrás, qual que era a profissão que não era reconhecida pelo Ministério do Trabalho e era tão judiada e tão sofrida? A profissão das domésticas. Vocês sabem que as domésticas conseguiram regulamentar a profissão delas e hoje elas são profissão, elas têm uma CBO, elas têm uma regulamentação própria. Hoje elas podem criar um sindicato. Então, eu vou aproveitar que eu estou contando isso para vocês para falar uma coisa muito séria. Não existe sindicato das cuidadoras, tá? Não existe. Por quê? Não existe profissão, logo não existe sindicato. Só vai existir sindicato no dia que a nossa profissão estiver regulamentada, que ela se tornar um projeto de lei assinada pelo presidente da República. Hoje mesmo eu estava olhando ali no YouTube e tem vários YouTube dizendo assim: e a lei número tal, das cuidadoras de idosos foi regulamentada pela Câmara Municipal na data tal. Tudo bem, mas não passou dali. Se ela não passou dali, ela não existe mais. Ela só vai existir a partir do momento que ela for regulamentada e assinada ela vai ser deferida ou indeferida pelo presidente da República. E aí, o que acontece? Nós não temos sindicato. Se nós não temos sindicato, nós não temos uma defensoria, né? Não tem quem nos defenda. Então, nós não temos carteirinha de cuidador, tá? Não existe uma carteirinha. Se alguém quiser vender para vocês uma carteirinha, é falso, não é verdadeiro.
Carteirinha de cuidador não existe. Existe uma carteira de identificação. O nosso instituto, por exemplo, está dando uma carteira de identificação para quem faz o curso de cuidadora estimuladora, que é um outro curso do Instituto Sônia da Silva. Então, a pessoa vai ter aquela credencial de cuidadora estimuladora. Logo, quem é cuidadora, por exemplo, da nova geração, que é o caso da Samanta, a Valneide, que está aqui, a Tânia é da Cuidadora 5 Estrelas, tem mais algumas alunas nossas por aqui, essas podem também ter uma credencial de cuidadora profissional. Por quê? Porque a pessoa, para ter uma credencial de cuidadora profissional, ela tem que ter mais de 200 horas de curso, conforme manda a lei, né, que nós temos em vigor aí dos cursos livres, tá? Então, eu queria só esclarecer isso para vocês, antes de mais nada, para que vocês entendam o que é a CBO. Já vou chegar mais adiante ainda, tá? Espera aí, que tem microfone ligado aqui. Bom, então vamos lá. Tocando adiante aqui um pouquinho o nosso assunto, né, da CBO, como eu falei para vocês e para quem está chegando agora, a CBO é como se fosse um grande dicionário das profissões. Esse dicionário das profissões e das competências, ele foi criado pelo Ministério do Trabalho, e ali ele traz nessas ocupações que são reconhecidas no Brasil. E essas condições de trabalho, as classificações e os requisitos. Ai, professora, mas está difícil essa linguagem. Então, vamos trazer no miúdo aqui o que significa isso. Condições de trabalho. Em que condição o cuidador vai trabalhar dentro das casas da pessoa idosa, dentro dos lares geriátricos, dentro dos hospitais? Tem que estar dentro da CBO, vocês sabiam? Não é simplesmente ir lá e trabalhar. Vocês têm que salvaguardar a sua saúde e também os seus direitos. Então, não é porque vocês são uma ocupação de profissionais do cuidado que vocês não tenham esse dicionário aí que com as competências do cuidador. Então, todas essas condições de trabalho, esses requisitos, ele é organizado pelo governo do estado, não foi nós que inventamos, não foi o nosso instituto, né? Foi o governo do estado, tá? Alexandre Soares, não estou vendo você, mas é porque talvez você fechou alguma coisa aí na sua câmera. Bom, como que ele é usado a CBO? Como é que é usada a nossa CBO, né? A Classificação Brasileira de Ocupação. Ela pode ser usada no CLT, né, na carteira de trabalho, e ela é muito importante para quem assina a carteira de trabalho e emprego. Se vocês têm carteira assinada, é muito importante que vocês exijam das famílias que vocês façam um contrato com o código da ocupação do trabalho de vocês, que tem um número, essa CBO. Não sei se vocês já ouviram falar. Luciana, o seu microfone está abrindo com muita frequência. Cuida ali na hora de você tocar para nós, fazer um favor, meu bem. Ó, por exemplo, a CBO do cuidador, anotem aí. É tudo letra maiúscula, tá? CBO. Aí vocês colocam Classificação Brasileira de Ocupação. Quando terminarem de escrever, eu já vou dar o número para vocês da CBO. CBO 51 é Classificação Brasileira de Ocupação. Número 51 62 05. Vou ver se eu consigo colocar.
Opa, Pode repetir de novo? vou pôr aqui já na telinha. Vamos ver se vocês conseguem ler. Espera aí. Tá abrindo, tá? Só um instantito. Opa, opa, opa. Vamos receber a Patrícia ali. Já vai abrir aqui. CBO, Classificação Brasileira de Ocupação. Vamos ver se agora eu consigo pôr na tela. Se eu não pôr na tela, não faz mal. O código é 5162-10. Realmente não consegui. Conseguiram copiar? Qualquer coisa depois eu vou repetir. Classificação. 10 ou é 05? Você botou primeiro 05, agora 0. Tá. Eu já vou dizer o porquê. Vou escrever aqui do lado. Classificação Brasileira de Ocupação. Classificação Brasileira de Ocupação. Código 5162-05 para cuidar de crianças. Para quem cuida de crianças. 5162-10. Vamos lá, 5162-10 para cuidar de idosos. Vamos pôr cuidador de idosos. Já coloquei ali do lado, todo mundo pode copiar já. Então, o que acontece? Se vocês forem lá no YouTube e colocar CBO, vocês vão encontrar um contabilista que ele está explicando ali que todo contador precisa conhecer essa CBO. Sabe por quê? Porque essa CBO, ela faz parte lá da PEC. Quando eles fizeram a PEC das domésticas, gente, eles fizeram essa lei das domésticas por quê? Porque uma doméstica trabalha dentro de uma casa. Quem mais trabalha dentro de uma casa fora a empregada doméstica? A cuidadora, o motorista, a governanta, a babá, o piloto, porque às vezes o chefe pode ter um helicóptero, né? Ele pode ter um piloto. Então, todas essas pessoas que trabalham dentro de uma casa e trabalham com carteira assinada, eles ganharam esse número de CBO para serem reconhecidos e para poderem assinar a sua carteira de trabalho e para terem também os seus direitos, porque quem assina a carteira tem direitos trabalhistas, recolhe INSS, etc. e tal, né? Então, qual é o sinônimo da cuidadora hoje? Alguém sabe o que é sinônimo? O que é o sinônimo da cuidadora? É a CBO. Então, vou dar uma dica super importante para vocês que querem se posicionar no mercado de trabalho, para vocês que querem ser reconhecidas como cuidadoras. Mandem fazer um carimbo com o seu nome, tá? Seu nome bem feitinho ali, bem bonitinho, não é o seu apelido, nem é o nome que tu gosta, porque às vezes o teu nome é Juraci e você coloca Juju, ou você coloca Maristela, qualquer coisa. Põe o seu nome completo no carimbo. Embaixo vocês colocam cuidadora de idosos e depois vocês colocam CBO grande, tracinho, 5162-10.
tá? Cuidadora tem carimbo, que legal. Tem, pode ter carimbo. Você vai em qualquer lugar que fabrique carimbo e você pode mandar fazer o seu carimbinho, tá? Nós vamos abrir para falar depois, tá, gente? Por enquanto, tem que aguardar um pouquinho para a gente não perder o nosso foco aqui. Tá certo, então? Então, o primeiro passo, né, da CBO eu já dei para vocês. Então, o Ministério do Trabalho, ele tem uma base na classificação internacional uniforme de ocupações, que é algo a nível mundial. Aí o Brasil criou o quê? A CBO, que é a classificação brasileira, que foi estabelecida com o intuito de identificar essa ocupação no território brasileiro. Outro lugar onde vocês vão aparecer, caso vocês sejam registrados em carteira, Janaína, mas por que tem que colocar CBO? Não, não precisa colocar. Eu estou dizendo para vocês que se vocês quiserem ser reconhecidas como cuidadoras profissionais, porque já vou chegar lá. Já lá na frente vocês vão entender o porquê que nós estamos incentivando vocês a internalizarem o papel de cuidador profissional, tá? Existe um outro lugar que se chama CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Brasil. Quando a gente não é MEI, quando a gente não tem carteira assinada, onde é que a gente fica na lista do CAGED? A gente fica na lista do desempregado, a gente fica na lista do ninguém. A gente não entra no censo, na matemática dos trabalhadores, né? Quem é MEI, daí é outra história, né? Já está ali, já é microempreendedor individual, então você é uma microempresária, tá? Microempresário é patrão de si próprio. O microempresário, ele tem que dar nota fiscal para quem ele trabalha, tá? Quem não tem MEI, vai assinar carteira. Quem não tem MEI e não tem carteira assinada, vai fazer o quê se acontecer alguma coisa? Se precisar de um INSS, se precisar de algum benefício futuro, precisar de uma aposentadoria sem recolher um imposto, né? Então, o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É muito importante que essa informação vá para o governo para a gente poder ter esse censo de quem está trabalhando, quem não está e tudo mais. Bom, então vamos seguir à frente. Vamos para frente, que já fomos. Na classificação brasileira de ocupação, né, ela impacta nessa relação entre as empresas e os seus colaboradores. Por exemplo, quem vai trabalhar de cuidador e passa pela entrevista na residência da pessoa, vamos supor que vocês estão indo por conta própria ver um emprego. Chegou lá, quem vai te contratar é a filha do idoso. Ela vai dizer assim, como é que você quer receber Neuza, ou Angelita, ou Eliana, ou Cristiane? Eu te pago, por exemplo, R$ 4.000 por mês. Aí você fala assim, olha, eu sou MEI, eu sou microempreendedora individual, eu posso lhe dar nota fiscal todos os meses. Só que eu quero fazer um acordo com a senhora e eu vou, ao invés de a senhora me pagar R$ 4.000 por 12 meses, como eu sou MEI e eu trabalho sozinha, eu gostaria de negociar um salário a mais para as taxas de impostos e 13º, ou 2 salários, porque quem é carteira assinada ganha 12 meses, mais 13º e mais férias. Então, vocês têm que aprender a comunicar, gente. Porque para o patrão de vocês, é muito mais vantajoso que vocês sejam MEI do que carteira assinada, porque carteira assinada dá muito trabalho. E, por outro lado, se ele for assinar sua carteira com R$ 4.000, os impostos serão altíssimos, você vai ganhar menos. Então, vocês têm que aprender a comunicar nesse sentido. Nós gostaríamos, assim, de incentivar os cuidadores que não desistam de pagar os seus impostos para que vocês possam cuidar do futuro de vocês. Essa semana eu conversei com uma cuidadora nossa, aqui dessas veteranas já, ela está com uma lesão na coluna, e ela não consegue mais trabalhar, e ela tem só 50 anos. Então, se ela não tem uma segurança, como é que ela vai se tratar depois?
É como ela teve uma família ali onde a Tânia, inclusive, trabalhou muitos anos, que a cuidadora caiu na calçada com a idosa e fraturou a clavícula. Só que ela não tinha carteira assinada e ela não era MEI. O que aconteceu? Ela não recebeu nada, ela perdeu o emprego e ela ficou até hoje sem poder trabalhar, porque ela machucou a clavícula. Então, essa conscientização, eu acho que só nós mesmo que fazemos para vocês vocês entenderem que essa é uma profissão e como profissão tem que ser observada desde o início da sua trajetória para você fazer a coisa direitinho. Não é uma coisa para você ir lá ganhar hoje um plantãozinho de R$ 120, fica 2, 3 dias em casa, depois vai lá e ganha um plantãozinho de 200, depois você vai lá e trabalha 15 dias e para 20. Não, você pode se tornar uma profissional e ter trabalho todos os dias, mas você também precisa cuidar da parte burocrática da sua vida, né? Da sua história. Bom, o que mais que nós temos aqui ainda em relação à CBO, né? A CBO, gente, ela é do governo federal, tá? Peraí, volta e meia eu tenho que aceitar aqui o pessoal que vai entrando, tá? E ela, por meio dessa informação que o governo federal disponibiliza, existem alguns direitos e algumas seguridades sociais, alguns direitos trabalhistas. Por isso que a CBO ela é indispensável para algumas entidades públicas e alguns sistemas de dados. Por exemplo, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele precisa dos dados de vocês. Vou dar um exemplo lá em Portugal. Eu moro em Portugal e lá uma pessoa para trabalhar, a Samanta já morou lá também, já fez um trabalho lá, ela sabe. Uma pessoa para viver em Portugal, ela tem que ter CPF, tem que ter Segurança Social, que é o INSS nosso, que é o CPF é o NIF, né? É o CPF, a Segurança Social, que é o nosso INSS, e ela tem que ter um número de utente, que é um número no posto de saúde local. E ela tem que ter o MEI, microempreendedor individual, porque lá não existe carteira de trabalho, tá? Lá é só MEI. Então, essas 4 documentos, eles estão interligados. E é ali que eles vão te dar uma garantia para o teu futuro, para a sua aposentadoria. E aqui no Brasil é a mesma coisa. E a gente está vendo muitos cuidadores que não fazem isso e acabam, às vezes, depois sem conseguir se aposentar. Também no Ministério de Trabalho e Emprego existe um cadastro geral de empregados e desempregados, que é o CAGED, que eu já falei. Tem o Sistema Nacional de Emprego, que é o SINE. Tem a fiscalização do trabalho. Tem a Receita Federal do Brasil, que é o imposto de renda, né, de pessoa física, que a gente precisa declarar o imposto de renda de pessoa física todos os anos. E aí tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o IBGE, que faz uma pesquisa de emprego. Tem o PME, que faz pesquisa de amostra no domicílio, PNAD, que é um censo demográfico. Então, tem uma relação anual de informações sociais. Tem o INSS, o seguro-desemprego, o cadastro de informações sociais e a imigração. Então, é importante que vocês saibam que nós somos cidadãos brasileiros, né? Mesmo sendo estrangeiro, que é o caso de algumas pessoas que vêm para o Brasil, a Tânia sabe, né, que tem que ir lá se cadastrar, tem que passar pela imigração, tem que fazer a documentação para se legalizar aqui no Brasil, então nós brasileiros também temos que estar bem legalizados. O regulamento e o reconhecimento da nossa profissão é a mesma coisa. Quando a gente fala regulamentação e reconhecimento, essas duas palavras têm o mesmo significado. Mas para a gente entender o que é a CBO, também é importante a gente compreender que a regulamentação e o reconhecimento são 2 processos diferentes, né? Então, como eu falei antes, para ser reconhecida, a profissão precisa primeiro ingressar na CBO, que é essa classificação brasileira que eu já falei, e depois ela vai fazer uma regularização necessária, vão criar uma lei, que inclusive já existe essa lei, tá, gente? Já existe essa lei,
que está tramitando lá no Congresso Nacional, e atualmente, em 2024, essa lei está lá aguardando ser aprovada no Senado para depois ir na mão do presidente da República para ele sancionar a lei e a gente se tornar profissão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existem várias associações, tá? Várias associações de cuidadores de idosos pelo Brasil que estão lá trabalhando pela regulamentação. E nós, aqui em Santa Catarina, também, graças a Deus, estamos criando a nossa associação novamente, trazendo a associação para a gente trabalhar pela nossa regulamentação. Futuramente, né, vocês vão receber convite para se associarem e para ficarem sabendo de tudo que está acontecendo na nossa história aqui, enquanto cuidadoras de idosos de Santa Catarina. E quem está em São Paulo, né? Quem está em São Paulo tem lá a Arcimesp, que é uma associação de cuidadores do estado de São Paulo, onde a Lídia é a presidente, eles têm sede própria já, e tem algumas cidades do interior de São Paulo que têm associação, Minas Gerais tem associação, Rio de Janeiro tem associação, eu sei que são mais de 12 associações espalhadas pelo Brasil. Eu não tenho o número assim, correto de todas elas, mas eu já posso dar essa ideia para vocês. A partir do ano de 2002, lá atrás, né, 2002, já fazem 22 anos atrás, a nossa classificação brasileira de ocupação, ela foi reconhecida e ganhou aquele código que eu falei para vocês, que é o 5162, tá? Então, depois disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela também definiu o cuidador de idoso como uma pessoa capacitada para auxiliar a pessoa idosa que apresenta limitações. Mas a Anvisa, ela foi reconhecer nós lá em 2005. Por isso que, por conta da Anvisa ter dado esse reconhecimento, é que nós podemos trabalhar nos lares de idosos, sabiam? Porque houve uma época que as pessoas eram leigas e não tinham tanto conhecimento das leis, que os lares de idosos não aceitavam cuidador de jeito nenhum. Quem trabalhava nos residenciais de idosos era só enfermeira, técnica de enfermagem e o pessoal da limpeza. Depois foi aparecendo mais, né? Foram discutindo mais, os grupos foram discutindo mais e veio à tona essa autorização, né? Esse reconhecimento da Anvisa que aconteceu em 2005, tá? Destaca-se que o cuidador de idoso, que apesar de ainda não ser uma profissão, mas é uma ocupação, ele é reconhecido pelo Ministério do Trabalho e permite que o indivíduo qualificado atue de forma autônoma. Olha essa frase, gente. Ele permite que o indivíduo qualificado. Então, essa profissão não é para qualquer pessoa. É para quem vai lá se qualificar. Ah, professora, mas para mim me qualificar, eu preciso ter o 2º grau? Não, não precisa. Por quê? Porque o projeto de lei que autoriza os cursos livres, ele preconiza que a gente pode sim fazer o curso de cuidador de idosos, tendo apenas o 1º grau completo, tá bem? Então, qualquer pessoa tem que se capacitar. Não dá para ficar sem curso de cuidador, gente, porque as coisas mudaram e já não é mais como antigamente, que a gente colocava salzinho debaixo da língua do idoso e estava tudo bem. Hoje a responsabilidade é muito grande e nós precisamos ter esse comprometimento com a pessoa idosa, porque o Brasil e o mundo está trabalhando pela longevidade. Hoje não se põe mais um idoso no quarto para ele morrer. Muito pelo contrário, a gente tem que incentivá-los à vida. Eu e a professora Kátia fomos para São Paulo esses dias, né, numa comemoração do cuidador, numa comunidade maravilhosa de japoneses, chamada Comunidade Bunkyo, e nós tivemos a oportunidade de conhecer várias pessoas da diretoria da Bunkyo, que são pessoas de idade, mas de idade assim, 80 a mais. O próprio diretor lá da parte social do cuidado, ele tem 92 anos.
E ele mesmo foi lá em cima, falou um pouco com as cuidadoras, falou que ele valoriza muito o cuidado, que graças às cuidadoras, hoje, ele tem confiança de que se ele contratar uma cuidadora, ele vai ser bem cuidado, e que faz muitos anos que ele tem trabalhado a favor dos cuidadores. Então, quando a gente ouve uma pessoa de 90 e poucos anos incentivando nós a estudar, é maravilhoso isso, gente. É muito gratificante. Por quê? Porque quem estuda dá segurança. É igual o médico. Se o médico vai lá e faz um cursinho qualquer, vocês vão ter segurança que vai fazer uma consulta com ele? Não. A gente quer um curso, a gente quer um médico que seja bem reconhecido, que tenha referência, um médico que a gente possa confiar, que alguém já indicou, né? Olha, consulta com o doutor fulano porque ele é bom. E a mesma coisa, pega a cuidadora Concita, porque ela é boa, ela tem vários cursos, ela tem uma página ali no Instagram, onde ela mostra o serviço dela, bem bacana, vai lá pesquisar. Esse é a parte boa de ser cuidador, né? Antes, ainda sobre o cuidador, ele é contratado para cuidar de uma pessoa idosa, mas, entretanto, cabe a nós cuidadores, essa também é outra parte que eu gostaria de frisar bem, cabe nós cuidadores esclarecer para os familiares quais as atividades que são condizentes à nossa ocupação no momento da nossa contratação, porque muitas vezes os familiares eles não conhecem as obrigações do cuidador, nem as suas responsabilidades, e acaba exigindo de vocês, cuidadores, de nós, que eu também sou cuidadora, que a gente realize afazeres domésticos, ou a gente faça algumas técnicas que não são da nossa competência, e sim da equipe da saúde, da enfermagem. Então, na nossa profissão, existe uma linha muito invisível que separa nós que ficamos no meio dessa linha. De um lado, nós temos o técnico de enfermagem, que nós não podemos fazer o procedimento do técnico e muito menos do enfermeiro. E do outro lado dessa linha, onde está o cuidador, nós temos a doméstica, que também tem muitas coisas que não compete a nós e compete sim a doméstica. Mas, como é que nós vamos nos posicionar com as famílias? A partir de que momento nós podemos explicar isso para a família? A partir do momento que a gente entenda a CBO do cuidador. A gente saiba aonde que está a lei, né? Que garante que o teu serviço tem que ser respeitado. E as famílias, por si, elas não sabem, gente, elas não sabem. Não, às vezes as pessoas estão há muito tempo assim no plantão, e sai de um plantão para o outro, lidar com doença é cansativo, é desgastante, judia da gente, né? Mas a gente precisa entender que a gente tem que se concentrar e tem que lembrar que as famílias, elas não sabem, quem sabe é nós que estamos buscando saber. Então, vocês não esqueçam que vocês devem esclarecer quais as atividades que são contingentes à sua ocupação, né? Naquele momento do contrato, você combina, o combinado não é caro, mas tem que ser combinado no dia. E olha, e se você chegar lá agarradinha com o seu caderno e fizer uma lista ali, ó, número 1, o que o senhor quer que eu faça aqui? Ah, eu vou fazer uma rotina para o idoso, então escrever rotina para idoso. Na rotina está incluso o quê, dona Maria? Vamos chamar a patroa de Maria. Dona Maria, o que está incluso na rotina? Ah, eu quero que você faça o café, quero que você prepare o almocinho da mamãe. E de noite você deixa a sopinha pronta que eu dou a hora que eu chegar do trabalho. Você aceitou? Tá aceito. Se você falar assim, ah, mas eu não faço comida, eu não sei cozinhar, mas você não sabe cozinhar só para o idoso? Não, só para a idosa e para ali eu dou jeito, eu sei, eu só não cozinho para a família toda, porque não é meu papel, não é meu serviço. Então faz esse combinado, gente.
escrevam esse combinado, sejam amigos, assim. A gente tem que ser amigo do contratante. Levar lá com sutileza, com carinho, porque o que eu vejo, assim, 80% dos casos, a pessoa entra no serviço porque está precisando, não reclama de nada na hora da contratação, a patroa fala as regras, e aí aguenta uma semana ali num pau bravo e daí abandona o serviço. E daí quer receber a semana de serviço. E depois vai para o outro emprego. Não adianta a gente trabalhar desta forma. A gente tem que trabalhar com profissionalismo. E para você se adaptar no emprego, você precisa de pelo menos 21 dias. Para você ficar todos os dias ali pegando aquela rotina, para você pegar o jeito. Gente, a coisa mais linda do mundo é quando uma cuidadora fica anos no trabalho. Eu conversei com a Almeri Campos, ela que perguntou da Angelita ali para nós ontem, né? Eu coloquei ela num trabalho de carteira assinada. Já faz 3 anos. Ela revigorou a paciente dela. A Tânia ficou também quase 3 anos, só saiu porque acho que morreu o paciente. Né? A Samanta, quantos anos que está lá no trabalho dela? A Angelita, quantos anos que não chama a gente? 4 anos já. Então, eu acho assim, 21 dias para a gente pegar o ritmo, tá? 21 dias. O profissional que está capacitado para auxiliar o idoso que apresenta ou não limitações na sua vida cotidiana, é você, cuidador. É você que oferece cuidado, você que oferece suporte ao idoso, desempenhando algumas atividades relacionadas ao seu bem-estar físico, ao seu bem-estar mental, ao seu bem-estar legal e social, tá? Então, direto ou indiretamente, por meio de algumas empresas que estão voltadas a esse público. Então, veja só, existem várias formas de contratação. Vocês podem ser contratados diretamente, né? A pessoa te chama. Fiquei sabendo que a Adriane está sem trabalho, eu quero contratar ela para ir na minha casa. Eu vou fazer um contrato direto com ela. Ou a Adriane vai na agência, né? A Rosa está dizendo, estou há 6 anos com a minha idosa, parabéns. Então, ou vai direto na agência, chegando lá na agência, a agência te contrata. E aí você passa a receber pela agência, que também é um outro assunto muito importante para a gente discutir. Quando você é funcionário da agência, né? Você vai ter mais segurança de que vai receber o pagamento, vai ter mais segurança de que você vai ter alguém que vai te ajudar a responder por si, pelo seu trabalho, né? Historicamente, o cuidado das pessoas idosas ou dependentes, antigamente, eles ficavam a cargo da família, né? Principalmente a cargo de uma mulher, de uma filha, de uma tia ou da esposa, no caso do marido, ou vice-versa. Mas, como as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, com essa inserção da mulher no mercado de trabalho formal, foi reduzindo o número de membros das famílias, né? E aí houve essa necessidade de instituir uma nova ocupação, que é a ocupação do cuidador de idoso. Então, a cuidadora de idosos ou o cuidador de idoso, ele pode sim prestar serviços na casa ou na casa da família, né, geralmente, de 2 formas. Existem 2 tipos de cuidador, gente. Eu quero que vocês entendam, porque isso também faz com que vocês fiquem mais tempo no emprego de vocês, se vocês conhecerem os 2 tipos de cuidador. Nós temos o cuidador informal, que é um membro da família, né? Ou alguém que está lá, ou é a esposa que está cuidando do marido, ou é a filha que está cuidando do pai e da mãe, ou é a vizinha que foi chamada para cuidar porque eles não têm um familiar próximo. Essa pessoa que está ali, naquele momento da tua entrevista, é aquela pessoa que chegou primeiro. Tem um microfoninho aberto aí. Deixa eu ver.
essa pessoa, ela chegou primeiro, gente. Então, é importante que vocês entendam que ela está agindo ali dentro da intuição dela, daquilo que ela se propôs a cuidar, né? Ela é uma pessoa que está ali, que está colaborativa, ela não tem formação nenhuma, não fez nenhum curso, a única questão é que ela está ali por intuição, ela está fazendo aquelas tarefas dela com carinho, com amor. Então, aí, quando entra nós, que é o outro tipo do cuidador, que é o cuidador formal, aquele que recebe qualificação, aquele que fez curso, aí é que vem os conflitos. Chega lá, aquela pessoa cuidadora informal está dando comida muito salgada para o idoso, não é? Ou está dando doce, o idoso é diabético, ou chega na hora de você dar um banho, se mete lá e diz assim, não, porque não é assim, porque eu que sei, porque era eu que dava banho, não, porque não é assim que penteia, porque era eu que fazia, não era assim que cozinha, porque era eu que cozinhava, não era assim. Então tem que ter uma paciência tremenda para vocês irem aos poucos tirando essa responsabilidade deles, porque por mais que eles saibam que eles precisam da gente, eles têm esse apego, né? Essa necessidade de serem os donos daquele paciente ou daquele assistido, tá? Então, existem dois tipos de cuidador. O cuidador formal, que é o que vem antes de vocês lá na casa da pessoa idosa, e o cuidador formal, o informal, né? O que está na casa do idoso, e o formal, que somos nós, que são vocês, que recebem qualificação qualificação profissional para atuar frente a essas dificuldades enfrentadas aí pela pessoa idosa, tá? Quando a gente vai fazer o curso de cuidador, né, e que a gente conhece a CBO do cuidador, a gente vê que nesse documento da Classificação Brasileira de Ocupação, a função de cuidador refere para todos os tipos de pessoas de todas as idades. Por exemplo, um cuidador, ele pode ser identificado na classificação para cuidar de bebê, para cuidar de criança, para cuidar de jovens, de adultos, de idosos, sempre com a função de zelar pelo bem-estar, pela saúde, pela alimentação, pela higiene pessoal, pela educação, pela cultura, pela recreação e pelo lazer da pessoa assistida. Então, ninguém vai inventar, por exemplo, vamos inventar um projeto de lei só para quem cuida de criança, outro, só para quem cuida de idoso, só para quem cuida de jovens. A nossa CBO é para todas, inclusive, como as babás não têm ainda um posicionamento, elas deveriam estar mais unidas a nós, cuidadoras, porque na CBO tem o 5162-05, que é da CBO das babás, né? Às vezes acontece da própria família oferecer doce, sendo que a pessoa tem diabetes, exatamente. É muito sério essa questão nossa como cuidadora, que a gente quer o melhor para o nosso cuidador, para o nosso idoso, mas a própria família às vezes estraga, né, gente? E eles ficam com o pé atrás, mas depois pegam confiança, exatamente. É tudo uma questão de tempo. É aquilo que eu disse, só uma semana não basta. Tem que ser pelo menos umas 3 semanas para poder se adaptar bem, para poder fazer um trabalho de qualidade ali, né? E um serviço de excelência. Os pré-requisitos, voltando lá no começo, para quem não estava, né? A escolaridade mínima para ingressar num curso de cuidador de idosos, segundo o guia da Pronatec, né? Não fui eu que inventei, é um documento lá de 2011, é que a pessoa tenha pelo menos de 5ª a 9ª série do ensino fundamental. E a duração do curso de cuidador, o certificado de cuidador de idosos, tem que ter no mínimo 160 horas, divididas entre teoria e prática. O nosso curso, gente, Cuidadora Nova Geração, para quem não conhece ainda, ele tem 200 horas e ele tem 40 horas de estágio.
Então, você faz 200 horas de teoria, mais 40 horas de estágio, e aí, meu bem, nos próximos anos você fica tranquila, porque você está amparada, porque todo conhecimento que nós damos é conhecimento atualizado e é coisa garantida. Então, para vocês ficarem sabendo, caso alguém não tenha feito ainda o nosso curso, pode procurar nós depois para perguntar mais, porque a gente está sempre abrindo turma, inclusive vai abrir uma turma agora em setembro. Sobre a carga horária, né? A carga horária do cuidador de idosos, ela não é definida ainda, mas é importante vocês ficarem atentos para que vocês não se sobrecarreguem, tá? Aprendam a fazer continha. Maria, depois você me chama lá no privado que eu te dou as indicações, tá? Do curso para a gente conversar. É importante que vocês prestem atenção na carga horária de vocês, no valor da hora que vocês estão cobrando. Eu vou dar um curso só de precificação de serviço, que é um curso que eu também dou de graça, porque eu quero que as minhas cuidadoras aprendam a cobrar os serviços dela, tá? Logo, logo, assim que eu voltar para Portugal, vou dar uma descansada agora, que eu vou entrar de férias um pouquinho na próxima semana, depois que eu sair de Curitiba, mas logo que eu voltar para Portugal, eu já quero dar esse curso de precificação para que vocês entendam e saibam calcular a hora do plantão de vocês, porque é muito importante a gente se posicionar nos valores de plantão, porque senão, gente, por exemplo, vocês estão lá trabalhando por R$ 200, uma hipótese, né? Eu estou inventando aqui, tá? 12 horas de plantão. Daí vem outra que não tem experiência nenhuma, não aprendeu a fazer as continhas e cobra 100. Vocês acham que aquela patroa ali, um dia, ela vai passar para 200 o valor do plantão? Para aquela uma que cobrou 100? Não vai. Porque ela vai achar que é vantagem para ela. E não é vantagem. Vantagem é a gente ter curso, ter certificado, saber o que nós estamos fazendo e saber cobrar o nosso serviço, porque senão não vale a pena vocês ficarem sentadinhas aí, se esforçando, querendo aprender cada vez mais, e no final das contas, vocês, né, não conseguirem aí ganhar bem. Tem que ganhar bem, senão não compensa. Aí, começa a questão das funções dos cuidadores de acordo com a CBO, né? Quais as atribuições do cuidador? O que o cuidador precisa efetivamente conhecer para ele poder se tornar um cuidador de idosos sem que não seja confundido com doméstico, não seja aí abusado, né? Abusado das suas atribuições, porque tem gente que chega de manhã cedo no plantão e a família manda até passear com o cachorro. Vocês sabem que existe isso, não é? Então tem uma listinha. Hoje eu vou começar com essa lista, mas faltam só 10 minutos para a gente terminar aqui. E amanhã a gente vai fazer os finalmente aí bem minucioso. Daí eu vou abrir para conversa daqui a pouquinho, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos é cuidar da pessoa idosa. Cuidar. É fato, gente. Fui contratada para quê? Para cuidar. Quem eu sou? Cuidadora. Então, eu vou cuidar do quê? Da saúde da pessoa idosa. Para cuidar da saúde da pessoa idosa, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar essa pessoa na alimentação, eu preciso incentivar ela à cultura, à educação, nas minhas horas vagas ajudar a ler um livro, a ver um filme, a fazer uma atividade de estimulação cognitiva, né? A estimular a independência, a promover o bem-estar desta pessoa idosa, cuidar dessa alimentação de forma que eu saiba qual é a doença que ela tem, e aí eu saiba que tipo de alimento que ela pode e que ela não pode comer,
né? Porque às vezes a pessoa tem diabetes, eu não sei que tipo de alimentação que eu vou fazer, então eu tenho que estar atenta, conversar com a família, conversar com a nutricionista. Nós, todos, não trabalhamos sozinhos, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar, ela está ali para orientar a gente. Se ela não está lá na casa, vindo ali, ela está no posto de saúde, ela está no hospital, no plano de saúde, é uma questão de vocês conversarem e pedirem ajuda, tá? A gente precisa estimular a independência do nosso idoso. Se ele caminha, ele come. Ah, o idoso come bem? Come. Come com as mãos dele? Come. Ah, então quando ele vai tomar banho, por que é você que tem que esfregar ele? Se ele come com as mãos dele, pega a esponja, pede para ele se esfregar, não é mesmo? Se ele caminha devagarinho, ele caminha. Então, mas faça com que ele caminhe, não vá pegar a cadeira de roda para ajudar a acelerar o processo do passeio, né? Respeitar a privacidade da pessoa idosa, às vezes tem pessoas que são mais reservadas. Um problema seríssimo para nós lá em Portugal é a questão da privacidade da pessoa idosa. Porque as brasileiras são muito assim, muito dadas, né? São muito alegres, são muito despojadas, são muito invasivas. E os portugueses são mais reservados, eles não gostam de gente que vá invadindo a privacidade deles. E aqui a mesma coisa, tem gente de muita grana, que tem muita cultura, juízes, médicos, que envelheceram e precisam de uma cuidadora. Então a cuidadora, ela tem que ser discreta. Ela tem que ser quase invisível, não dá para chegar chegando, né? Tem que ser um pouco mais, tem que ser profissional, tem que ter uma linha de profissionalismo, porque eu tenho um ditado, eu sei que vocês vão até rir, porque uma professora não ia dizer um ditado desse em sala de aula, mas eu vou dizer, quem muito se abaixa, a bunda aparece, não é? Então, se a gente se abre demais e fica lá sendo muito simpática, muito... daqui a pouco eles, montam no pescoço da gente. Então, a gente tem que ser boazinha, mas a gente tem que ter classe, tem que ter educação, tem que se vestir bem, tem que estar uniformizada, demonstrar competência sem precisar ficar ganhando o idoso com outros tipos de agradinhos, né? Demonstrar sempre honestidade, auxiliar nas terapias ocupacionais. Olha, eu tenho uma bronca quando chega o fisioterapeuta e a cuidadora se manda, vai lá para a rua, vai fumar, vai dar uma voltinha. Ai, graças a Deus, chegou a fisioterapeuta, vou me ver livre agora, pelo menos 40 minutos. Aí você não vê se o físio está fazendo exercício, você não aprende a fazer nenhum exercício para ajudar seu idoso. Chega a fonoaudióloga, o que é uma fono? Não sei, sei que vai uma fono lá e eu fecho a porta e saio. Gente, já aconteceu isso comigo. Eu estou contando isso para vocês, que quando eu comecei minha carreira ali no Jurerê Internacional, eu tinha uma vergonha, eu não era essa Sônia que eu sou hoje. Eu tinha uma vergonha das pessoas. Quando chegava a fono, a psicóloga, a físio, eu ia lá para trás na lavanderia ajudar a estender roupa. Aí depois não sabia fazer um exercício, elas ficavam no WhatsApp, naquela época não tinha WhatsApp, era Orkut, Facebook, e só porque a minha idosa estava acamada, elas não faziam exercício para minha idosa, e ganhavam dinheiro ali, né? E eu acho uma sacanagem. Então, hoje nós cuidadoras, somos fiscais desses especialistas que vão lá. A gente tem que fazer com que eles trabalhem, com que eles façam as atividades para os idosos e nos ensinem. Uma coisa que a gente tem que cuidar é do ambiente domiciliar ou institucional. Cuidar, amanhã nós vamos falar item por item sobre essa parte, nem vou falar agora. Estimular para o idoso que ele se alimente bem e tome bastante líquido, né? É verdade, sou técnica de enfermagem e gosto de tratar as pessoas com educação dentro do profissional. Não gosto de ficar me abrindo. Acho que no local de trabalho a gente tem que ser profissional. Claro, quanto mais a gente é profissional, mais valorizada a gente é. Ter uma relação boa entre os profissionais, né? Vale muito a pena a gente ter uma relação de confiança, mas assim, cada um no seu lugar.
evitar fofoca, né, gente? Quando a gente evita fofoca, a gente tem uma postura mais forte, assim. Observar sempre no nosso idoso se ele tem alguma manchinha, algum inchaço, alguma coisa. Por quê? Porque a partir do momento que ele venha de um outro plantão e ele está presente alguma mancha, algum ferimento, algum inchaço, é nossa responsabilidade comunicar à família e também dar jeito de cuidar, porque se a gente acaba descobrindo ali uma lesão por pressão, a lesão por pressão daqui a pouco pode se transformar numa coisa maior e nós vamos ter um problema, né? Controlar o horário das atividades diárias, fazer ali uma rotina bem bacana para o nosso idoso. Prestar cuidados especiais quando eles têm limitações. Ele tem surdez, ou ele tem deficiência visual. Quantas de nós, às vezes, que vai, por exemplo, fazer uma entrevista de trabalho e tem medo quando o paciente tem uma sonda uma gastrostomia, tem medo que quando tem uma sonda nasointeral. Quantos de nós, às vezes, vai na entrevista e o paciente tem bolsa de colostomia, coisa mais fácil do mundo de cuidar, gente. Quem não sabe cuidar, me chama, depois eu ensino, sabe? É fácil e paga bem, só que a gente não pode ter medo, tá? A gente não pode ter medo. Observar sempre a medicação do idoso, se vão viajar, se vão para outro lugar, deixar o medicamento separadinho ali, os remedinhos, né? Seguir as orientações desses profissionais da saúde, ajudando eles, ajuda seu idoso na recuperação da autoestima, ajuda o idoso nos valores e na afetividade ali, seja afetivo, seja bom para o seu idoso, né? Passar essa lista depois no WhatsApp. Nós vamos falar sobre a CBO para vocês depois, porque nós criamos um e-book, tá? E depois eu mostro o e-book para vocês amanhã no final da aula. Eu vou descer do carro e... Ouvir a pessoa respeitando a sua necessidade individual de falar. Quantos idosos com Alzheimer, que às vezes o cuidador está tão cansado de cuidar que ele fala assim, ai meu Deus, já falou 20 vezes a mesma coisa. Gente, idoso com demência também tem momentos de lucidez, tá? Tem muitos idosos que às vezes eles sabem o que a gente está fazendo, por isso que eles ficam tristes e aborrecidos. Ouvir a pessoa respeitando suas necessidades individual de falar, às vezes eles querem contar um segredo, uma história para a gente. Senta, olha para ele, sai do celular, né? Uma coisa, a maior doença da humanidade é o celular hoje em dia. Meu Deus, como a gente é dependente do celular, né? E a gente acaba, até amanhã, Soninha, a gente acaba condicionada aí a não trabalhar direito. Bom, como já demos 1 hora de aula, gente, deixa eu ver qual é o tamanho da minha lista ainda. Quantas coisas nós temos? Não. Vou só terminar esse pedacinho aqui, que o restante vai ficar para amanhã. Reeducar os hábitos alimentares da pessoa idosa. Às vezes, a gente consegue reeducação alimentar, mas, na minha opinião, a única coisa que nós, cuidadoras, deveríamos fazer com mais amor é cuidar do jantar do idoso. Porque idoso não deveria comer pão de noite. Porque, às vezes, eles têm dificuldade, né? Eles têm dificuldade para evacuação, e aí, por quê? Por conta dessa quantidade de pão que eles comem. Gente, não tem chamada, mas a gente tem uma lista que salva automático aqui e mostra o tempo que o cuidador ficou assistindo a aula, tá? Então, quem não assistir pelo menos 80% da aula, não vai receber o certificado. A aula é só 1 horinha, agora eu já vou abrir para os comentários, tá? Só vou terminar esses 2 itens aqui. Prestar cuidados especiais à pessoa com limitações ou dependência, preparar a mala de remédios, eu já falei. O que mais que eu não falei ainda? Manter a calma em situações críticas e dar apoio emocional.
né? Essa coisa de a gente se apavorar na hora de uma emergência. Deus o livre, ou morre o idoso. Esses dias nós estava dando aula, gente, numa aula presencial, e a menina falou assim: ai, Deus me livre, se o idoso morre na minha mão, eu saio correndo. Como assim saio correndo? Ela é cuidadora, ela tem que aprender a lidar com a finitude, né? Não dá para deixar o idoso sair correndo, nem que ele tenha morrido, né? Manter a calma, selecionar jornais, revistas, livros para ele ler, para ter, né, manter lazer, recreação do dia a dia, e sim, acompanhar a pessoa em atividades sociais, culturais, lazer, religiosa, né, fazer passeios. Nós temos um curso maravilhoso de acompanhante de idosos em viagens, que é um sonho de qualquer pessoa, né, viajar para algum lugar aí e ler com a pessoa idosa. Eu acho sensacional, sensacional isso. Muito bem. O que nós tínhamos para hoje ainda é isso. Eu quero abrir agora para perguntas, mas eu vou primeiro abaixar essas duas mãozinhas. E agora eu vou querer que vocês, quem quiser fazer pergunta, põe a mãozinha na tela e eu vou deixando uma por uma falar. A Janaína, então, foi a primeira. Depois a Maria. Vamos lá, Janaína. Abra seu microfone e pergunte. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa a respeito do carimbo, que eu me interessei. A gente põe o nome e o sobrenome da gente, e aquela sigla lá que você falou, Uhum. e aí quando a gente faz o relatório, a gente carimba. E daí você carimba. Fez o relatório, põe teu carimbinho ali. É uma forma de você carimba e assina, né? Porque o carimbo não é uma assinatura. Você põe o carimbo e assina. É uma forma de você registrar o teu trabalho como cuidadora. Ah, tá. Aí eu mando fazer com o meu nome só aquela sigla, aqueles números lá. Isso mesmo. Coloca Janaína, Ah, né? O teu sobrenome, e embaixo cuidadora, e depois CBO 5162-10. Ou se põe só o código mesmo, não precisa nem escrever cuidadora, só o código já diz, que é o código. O código é o mesmo que se tivesse escrito cuidadora. não, mas preciso pôr CBO e o código. Exatamente, porque o CBO é o Código Brasileiro de Ocupação, né? CBO, número tal. Ah, tá. Era só isso, só. Muito obrigado, filha. Nada, nada. Sônia, eu queria falar. Só um pouquinho, agora é a Maria Salgado. Depois Tá a Juliana, depois a Edileuza. Tá Vamos lá, bom. Maria. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu queria perguntar para você. Eu comecei a trabalhar agora, faz assim mais ou menos, vai fazer 15 dias. E ela falou para mim que era 24, né? Então eu trabalho 12, mais 12, e eu só tenho um dia e uma noite de folga. A gente não Você tem trabalha folga, 24 horas e folga 24? não. Folgo 24, né? Porque eu folgo um dia e uma noite. Você trabalha um dia, uma noite e folga um dia, uma noite. Trabalha Um um dia dia, e uma uma noite noite. e folga um dia. Então, você trabalha 24 sobre 24. 24 Isso, trabalhado, 24 folgado. isso. Uhum, Aí eu não sei assim, eu nunca trabalhei assim, sempre eu faço só plantões, né? uhum. Mas daí eu tentei assim, aí eu falei, porque assim, ela é uma pessoa assim que me chamou, tal, aí eu fui lá, conversei com ela. Daí ela falou, não, se você der para você fazer, porque aqui eu tenho uma que faz 24 por 24, né? Então eu queria que um dia você e um dia ela, né? Sim, Aí eu peguei, porque assim, eu nunca tinha trabalhado assim, achei até meio pesado, né? Porque não tem um dia de folga. Nem no sábado e domingo, tem vezes que eu caio domingo, eu tenho que sair com a idosa, eu gosto, né? De fazer meu trabalho. Eu faço tudo bem feitinho, deixo tudo para escrito, lá tudo certinho, passo meu trabalho certinho. E ela tá gostando do meu trabalho, né?
Agora, eu não sei, assim, se é muito pesado, se a gente tem que ter um dia de folga, assim, eu Não, porque levantar todo dia. você já tem a folga do outro 24, né? Porque você é Ah, 24 tá. trabalhado, 24 folgado. 24 trabalhado, Isso. 24 folgado. Então, quer dizer que você trabalha Sim. 15 dias por mês. Ah, sim. Então, isso aí que eu queria saber, até a Aí, o outra dia que menina. você quiser mais folga, você tem que trocar com a outra moça. Você faz 48, por exemplo, para você folgar 48. Ah, tá. Não tem, aí não tem nada que mexer, assim, com a Não tem pessoa que como mexer. contratou. É eu e a outra mesmo, né? Isso é uma Eu e escala, a colega. existe essa escala já, existe essa escala. Existe 24 por 24, existe 12 por 36, 48 por 48, tá? Tá. Eu estava em dúvida disso aí, porque eu falei, será que a gente está fazendo muitas horas Não, não. direto, né? Tá certíssimo. Onde é que você mora, Maria? Eu moro aqui na Palhoça, São Tá Sebastião. bem, Uhum, tá ótimo. tá. Juliana Barros, vamos lá, Juliana. Oi, boa noite. Boa noite, Juliana. Eu queria saber só o valor aproximadamente dos atributos, como é que fala? Acho que é atributos do MEI. E eu queria também saber se a live vai ficar salva. Eu não entendi. Não, tá. Deixa eu repetir de novo. Saber o valor aproximadamente de atributos a ser pago. Acho que é isso, tá? Ah, os Entendeu? valores de plantão para cuidador? Também. E daquele do MEI, quais os valores tem que pagar Do por mês? MEI. Ah, tá. Isso eu não posso. É. Hoje eu posso falar sobre isso amanhã na continuação da nossa aula? Porque o É que MEI, o amanhã microempreendedor individual, é mais ou menos uns R$ 70 por mês que você paga de contribuição. Você trabalha de mas é cuidadora só já? isso ou tem mais coisa, ou tem mais valor? Você tem que ir na casa do cidadão, onde eles abrem o MEI, ou num contador, para perguntar bem direitinho, se informar, porque é uma microempresa que você está abrindo, né? Então, todo mês você vai ter que pagar o seu imposto. A Fátima está dizendo aqui que é R$ 76 por Tá. mês. E a live vai ficar salva? É uma aula, não é uma live, é uma aula. Nós não vamos disponibilizar essa aula. Bom, você não vai poder assistir amanhã? Juliana? Não, amanhã não vou conseguir. Amanhã você está de plantão? Você tem que falar com a nossa coordenadora, então, depois, para ver se ela libera a segunda aula para você, tá? Tá. Qual é o nome dela? É a Kátia. Depois você escreve lá no grupo, tá bem? Mas sobre o MEI, você tem que ir na prefeitura ou na casa do cidadão. Onde é que você mora? É Zona Sul. Zona Sul? Procura a casa do cidadão ou a prefeitura e pergunta sobre o MEI. Ou numa contabilidade, né? Porque na contabilidade, às vezes, eles cobram ali baratinho e eles te explicam bem como é que funciona. Tá bom, obrigada. De nada. Agora é a... Peraí. Sônia, Ah, eu que levantei a mãozinha aí, ela estava falando sobre o MEI, mas é só na prefeitura que tem que ir para abrir ou não, pode abrir pelo sozinha. Gol? Pode abrir sozinha, quem sabe abre sozinha, só que não é uma coisa muito fácil, né? Então, eu sempre oriento que procurem a Casa do Cidadão, porque eles abrem de graça, e o Sebrae também abre, né? Na prefeitura também Pela abre. Gov, pelo governo ali. Gov, isso. Eu não sei, daí teria que ver se consegue abrir. Ah, tá. Tá bem? Só isso, então. Tá, obrigada. Nada. Edileuza, tua vez. Oi. Boa noite, tudo bem, Sônia? Tudo bem.
Então, tá bom. Deixa eu te falar, é uma pergunta que eu fiquei, assim, querendo saber. Por exemplo, assim, que você falou de carimbar. Quando a gente pega esse certificado, quando você dá para a gente, eu levo aonde para carimbar com o meu nome e com o CBE, Classificação Brasileira de... Não, você não entendeu, você entendeu errado. Não é o Ah, certificado, não é o tá. certificado. Você tem curso de cuidadora? Não, Pois é. Para você fazer um curso de cuidadora, por exemplo, pode ser conosco, pode ser em outro lugar. Onde é que você mora? eu moro aqui em São Paulo, Em São Jardim Paulo. Pureza. É, Pois é. Você vai fazer o curso de cuidadora, o teu curso tem que ter mais de 160 horas, para ele ter valor, para ele ter validade, para as pessoas aceitarem ele. Se você fizer um curso só de 50 horas, de 40 horas, você corre o risco de ter que fazer mais cursos, tá? Agora, eu falei do carimbo, é assim. o carimbo aí. Quando você tiver curso, que você for uma cuidadora profissional, porque tem que fazer um cursinho aí para você se profissionalizar, você Sim. vai num lugar onde faz carimbo, e aí você manda fazer um carimbo do seu nome com o número da CBO. Aí, quando você estiver lá na casa do seu paciente fazendo plantão, por exemplo, você e a Maria Lucia Elma estão trocando plantão, você vai pegar o caderno de evolução, vai escrever. Hoje é dona fulaninha, tomou café, eu fiz isso, fiz aquilo, faz a evolução todinha dela. Entendeu? No final, você coloca o teu carimbo e assina. Ah, tá, entendi. Ah, tá, entendi. Tá? Então esse curso que você está dando agora para a gente online é a respeito do quê? Ele é um curso gratuito, só um pouquinho. Tá. Ele é um curso gratuito só da CBO do cuidador, só sobre a lei do cuidador, tá? Para você fazer, você precisa fazer um curso de cuidador completo para você se tornar uma cuidadora profissional. É um curso de 200 horas, são 3 meses de aula, é pago, o curso custa R$ 998, pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes, ou pode pagar em 4 vezes no Pix. Daí você estuda 2 vezes por semana online, igualzinho hoje, nós fizemos a aula, só que com outros professores também, não é só eu e a Kátia, mas outros professores, a professora Kátia também dá aula. E aí você, no final, você vai fazer um estágio numa casa de repouso, vai fazer a prática, daí você vai ganhar um certificado de 200 horas de teoria, mais 40 de prática. Tá bom, querida? Então esse curso que você está dando hoje é só para quem é cuidadora profissional, no caso? Não, é para qualquer pessoa entender como é que funciona todo o processo da lei das cuidadoras. Também vai ter certificado, é um certificado que também é bacana ter, sinal que você entendeu, né, como é que funciona. Tá? Tá bom, então eu vou continuar assim com vocês. Isso, continua, é bom, tem que continuar. E o certificado você vai mandar, tipo... Aí depois vai ser enviado por e-mail o certificado. Beleza. Tá bom, querida. Tá, muito obrigada pela atenção, vou dar continuidade, sim. Boa noite, Tânia. Um beijão para você também. A Tânia está saindo porque vai para o plantão. Agora é a Angelita. Abre o seu microfoninho aí, Angelita. Agora sim, pode falar. Ah, não, tá mudo, tá mudo. Olha que dó. Tira. Será que você não está com o microfone? Peraí, deixa eu baixar minha TV aqui, que meu fone está com defeito. Tá. Quando a professora... Está ouvindo agora? Sim, tô. Tá. Aí vai ter um ruído atrás. Quando a professora começou a aula, tô com saudade falando nisso, eu estava saindo do plantão, e aí teve algumas coisas que eu não consegui anotar. Eu queria o número ali da CBO para fazer o carimbo, né? Porque eu acho bem importante, que eu estou trabalhando bastante. Gente, trabalhando muito. Não venço, graças a Deus. Tudo isso porque a professora ensinou a gente a dar uma qualidade no que a gente está fazendo. Qualidade na prestação do serviço. Né? Daí eu só queria mesmo, era essa parte aí do
Da CBO. A CBO É. do cuidador é 5162-10. 5162-10. Isso. Tá ok. Mas, ó, Então gente, tá. mas nós criamos já um e-book com todas essas informações para vocês, só que eu não sei quanto que ele custa. Então, eu acho que amanhã a professora Kátia vai estar na sala de aula e ela vai falar, vale a pena vocês comprarem online, a gente manda para vocês, né? A Cleci quer saber do curso e o valor que vai, da próxima turma que vai começar em setembro. O curso custa R$ 998, pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito, são 3 meses de aula, e pode pagar também em 4 vezes no Pix, tá? Sem juros, é tudo sem juros. Se você, Cleci, você pode me chamar depois ali para conversar, depois que eu acabar a aula? Tá bem, então. Quem quiser também, a Maria, isso, a Maria Lucielma também vai chamar, né? Que daí eu explico para vocês. Agora eu vou dar a palavra para a Juliana, já dei, para... Juscelia Rosa Faustino. Ah, desculpa, Janaína, pulei você. Vamos ver, vamos ouvir a Juscelia, depois eu te chamo, tá? Então, a minha dúvida é assim, referente ao seu curso. Eu sou técnica de enfermagem já há quase 20 anos, né? Estou na graduação de enfermagem na metade, né? E eu queria fazer um curso de cuidadora, daí eu queria saber se eu preciso estar fazendo estágio, já que eu trabalho na área e aqui onde eu trabalho eu sempre tenho idoso. Como você já tem toda essa bagagem, você na parte do seu certificado que exige o estágio, você pede para uma enfermeira que trabalha com você assinar para você daí. Porque nós assinamos toda a parte teórica, né? Que a gente dá os 3 meses de teoria. E aí, no certificado, vai toda a ementa teórica com a nossa assinatura, do lado vai a ementa prática. Tudo que você... Daí, a pessoa que te conhece, ela vai avaliar, né? Você já sabe dar banho, você já sabe fazer uma troca, uma mudança de decúbito, você já sabe, né? Tudo que está ali, questão ética, questão da roupa, do idoso, todas aquelas questões ali da prática, vai ter que ser avaliada e dada uma nota por um enfermeiro. Então, quando as cuidadoras não têm experiência ainda, ou mesmo elas tendo só trabalhado em casa dos idosos, a gente fala, vai para o lar, porque o lar é o melhor lugar para a gente fazer o estágio, né? Porque lá a pessoa conhece todas as patologias, conhece todas as situações, os agravos, acompanha, a enfermeira acompanha as técnicas de enfermagem. Mas no teu caso, você já está com 20 anos de experiência, já passou por lares de idosos também? Sim, na época que eu fiz o técnico, a gente tinha que fazer estágio, né? Pois é, então. Aí não tem problema nenhum, é tudo, não é obrigatório, sabe? Sempre ter sido idoso, acamado, né? E agora com a graduação também, né? Agora, minhas últimas aulas práticas foi aqui no Hospital do Idoso, da Gilda Arnes. Nossa, que amor. Você mora onde? Eu moro em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Ai, que amor, que joia. Nós vamos dar um curso aí sábado. Que legal. Nós vamos dar um curso, sabe aonde? Ali na Amigas da Mama, lá em Curitiba. Ah, eu acho que eu sei onde fica. Pena que eu vou estar fora esse final de semana. Ai, que pena, que pena. Nós vamos dar um curso sobre cuidadora estimuladora. Outra dúvida que eu tenho é que a minha faculdade, ela tem parceria com faculdade em Portugal, né? Eu estava pensando em fazer um intercâmbio, só que para isso eu precisaria trabalhar lá também para me manter. É muito difícil o campo para cuidador de idoso em Portugal? Nossa, é maravilhoso. É chegar e trabalhar. É que eu tenho uma amiga que ela sempre me chama para ir. Eu fui passear uma vez lá, há 4 anos atrás, né? Ela queria que eu ficasse. Mas eu tenho meus filhos aqui, mas agora já estão tudo casados, eu estou pensando. Mas olha, aproveita a oportunidade, já que você vai pegar um visto de estudante, né? Chega lá no instantinho.
Até eu indico para as agências. Ah, sim. Então tá bom, depois eu converso com você no privado, o ano que Tá vem joia. me organizar para o intercâmbio. Tá joia, tá bom Ah, eu então. também quero ir para Portugal. Ah, que maravilha! Bom, a Ana Cristina vai fazer o curso também lá no sábado, né, Ana, lá em Curitiba. Então, gente, Portugal Deixa o aqui seu no Mato Grosso. telefone para nós, Sônia, para a gente entrar em contato. Sim, eu já coloquei ali, mas eu vou pôr de novo. 048 obrigada. 9693 9509. É o contato da escola, né? Pode chamar no WhatsApp e falar o assunto que quer falar, que a escola direciona para nós. A Janaína vai falar agora, depois a Maria Luciele. O amor, já falei, desculpa, eu não abaixei Desculpa. era sobre o carimbo, desculpa. Ah, tá bem, não tem problema. Vou baixar aqui agora. Tá bem, já baixei. Juliana, Maria Lucielma, vamos lá, Maria Lucielma. Boa noite, professora Sandra. Boa noite. Em questão do curso ali, eu fiz um online, mas foi muito pouco, assim, né? Uhum, Mas eu queria fazer um mais profundo, e daí eu fiz o técnico de enfermagem também, falta um ano para terminar. uhum. E quando eu comecei, a cuidadora, está com 4 anos que eu sou cuidadora, vai fazer 5, e eu comecei direto numa casa de repouso quando eu tinha 2 meses de curso. Uhum. Então, hoje, se eu fosse fazer o curso, será que eu precisava fazer o estágio assim? Não, porque você já trabalha em casa de repouso, você só vai precisar da assinatura de uma enfermeira, porque o nosso certificado ele é completinho, vem toda a parte teórica dos 3 meses que a gente dá as aulas, são Sim. mais... Pode sair, meu anjo, Jael, pode sair. E aí, e daí tem a parte da prática, né? E essa prática, quem assina é uma enfermeira que vai observar o seu trabalho. Então, como você já trabalha no lar, provavelmente a pessoa que está do teu lado é uma enfermeira, ela vai assinar para você. Se Não, você tem... eu trabalhava no lar, né? Então, Ah, não assim, tudo trabalha que tá. mais. Não, hoje eu estou privado, Até né? Eu estou em amanhã. casa. Uhum, Mas eu já trabalhei, eu fiz o curso também, eu fiz estágio. Cheguei a fazer o estágio na casa de repouso, né? Casa geriátrica ali. uhum, E onde eu comecei a trabalhar, eu comecei na casa geriátrica também. uhum. Mas Não é eu conheço. obrigatório, Maria, mas se você conhece alguma enfermeira que assine para você, tá ótimo. Tá bom, então. Tá? Amanhã eu dou plantão também. Será que como é que a gente poderia fazer para assistir a aula amanhã? Será que ela Amanhã nós tá vamos dar novamente? aula normalmente e eu vou gravar essas aulas. Daí eu acho que a gente vai ver a lista da presença, do tempo que vocês participaram, para vocês não perderem. Daí eu vou conversar com a coordenadora para ela passar para vocês a aula depois, o link da aula para assistirem. Tá, mas Tá eu vou bom? tentar ver se eu consigo amanhã com eles, se eles me liberam ali para me ver Uhum. a aula. Se eu não conseguir, daí eu vejo ali no grupo, então. Tá joia. Qualquer coisa, Tá, não precisa assinar chamada, não precisa nada, só amanhã, que daí a gente voltem amanhã, porque nós temos, quando eu fecho a aula aqui, vai me aparecer uma lista dos participantes, sabe? E aí eu vou tá, mandar essa lista para a coordenadora. Amanhã, quando tá. vocês entrarem, vocês estão na lista de novo. E Tá do bom. curso ali eu chamo a senhora depois ou como é que funciona? Pode ser amanhã, Pode ser. durante o dia? Você já anotou o nosso telefone? Eu vou anotar aqui. Tá, é 048, né? 048 9 9 9693 9693 9509. 9509. Tudo 9, né? Tudo, bem fácil. Tá. Tá bom. Professora Sandra, né? É Sônia ou Kátia. Professora Sônia. Tá. Roseli, queria falar, Roseli? Obrigada, boa noite. Boa noite, Neuza, também. Boa noite, Maria. Pode perguntar, Roseli. Abra seu microfoninho. Dona Sônia, só um minutinho, eu posso sair?
Pode, querida. Quem tiver vontade de sair já para jantar, para fazer alguma coisa, fiquem à vontade. Até amanhã, tá? Então já terminou, né? Já Tá. terminamos. Obrigada. Então tá. Até amanhã, Obrigada a gente. você e até amanhã. É o mesmo horário, né? Mesmo horário, 20 horas. Aham. Tá bom. Muito obrigada. Tenha uma boa noite, Boa viu? noite, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Pode sim, Márcia. Até amanhã, se Deus quiser. Pessoal, não tendo mais perguntas, a gente pode fechar nossa aula, né? A Roseli queria falar, mas não abriu o microfoninho. Aí como que eu faço para sair? Ai, meu Boa Deus. noite, professora Sônia. Até Boa amanhã. noite, minha querida. Até amanhã. Liliane, pode falar. Oi, Sônia. Esse valor de R$ 998 é para o curso de estimuladora? Cuidadora estimuladora? Ou é o primeiro, né? É o primeiro? Nova geração, de 3 meses. Ah, sim. Tá bom. A estimuladora é 180, né? Eu acho que é. Ah, é? Você é de Curitiba? 108. Não. Ah, tá. Eu moro aqui em São Paulo. Eu estava no Bunkiô com você. Ah, você estava no Bunkiô? Até tirei uma foto claro, sua e da Kátia com uma fã. Não sei, era alguém que pediu para eu tirar a foto. E depois eu tirei uma foto com você também. Tá bom. E a dona Zilá. Em breve nós vamos fazer o de estimuladora, tá? Tá legal. Mas daí a gente vai fazer online, eu acho. Ah, sim. Eu acho que é melhor todo mundo aproveitar, né? Mais alguém quer perguntar, gente? Eu vou aguardar, então. Muito obrigada. Obrigada a você. A Roseli colocou a mãozinha, mas não conseguiu perguntar. A Liliane André está com a mão... Ah, não, já falou agora. Vou abaixar sua mãozinha, já baixei. Podemos encerrar, então? Vamos encerrar, graças a Deus. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 20 horas, se Deus quiser e Ele há de querer, né? Muito obrigada pela confiança. E amanhã, gente, é a melhor parte do curso, tá? Nós vamos falar item por item para vocês não caírem na besteira de ficarem trabalhando de doméstica por aí, tá bom? Um abraço, gente.